Cidade forte, cidade bela, viaja o mundo cantando sempre o nome dela, minha terra. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Carvalho, assessor de imprensa da Secretaria Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Itajubá. E a convite da Panorama FM, a gente ocupa esse espaço para fazer uma prestação de contas à sociedade, apresentar os trabalhos da Prefeitura, o que acontece na administração pública em vários âmbitos. Como é de costume, a gente recebe alguns entrevistados aqui que falam sobre os trabalhos que estão à frente. Hoje a gente está recebendo aqui a equipe da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, cuja coordenadora é a psicóloga Luísa Cristina Mauad, que não pôde estar presente, mas está muito bem representada aqui pela Elisa Valéria Guedes, que é também psicóloga, e a Maiara Carvalho, que é assistente social. Boa tarde a vocês. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. E hoje elas vieram aqui para falar sobre os 16 dias de ativismo. Eu queria que vocês explicassem para mim, né, o que é isso é nacional, municipal, é internacional, como é que funciona, o que é essa campanha? É uma campanha mundial, né? Primeiro, boa tarde a todos, né, os ouvintes. É um prazer a gente estar aqui, né, para divulgar essa campanha. É uma campanha mundial, Alexandre. E assim, tudo começou em 1991, quando 23 mulheres de diferentes países eles se reuniram, né, e lançaram essa campanha, 16 dias de ativismo. Por que 16 dias? Elas pegaram datas bem significativas, né, e divulgaram essa campanha. Então ela começa, né, a nível internacional, no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres, né, e termina no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então a gente percebe que não é uma campanha não só contra a violência, mas também ela promove, né, esses direitos humanos, né? E aí, assim, qual que é o objetivo? É justamente promover debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres no mundo, né? Uma das propostas é essa que a gente está fazendo aqui hoje, divulgar nas rádios. Para quê? Para a gente tentar que a população tenha um olhar diferente sobre a questão da violência, né? A gente sabe que a violência está em todos os lugares, tem vários tipos de violência, né? E assim, a gente não pode deixar isso de lado, né? A gente precisa refletir sobre isso e ter essa dimensão, né? Você gostaria de falar um pouco sobre os tipos de violência, né? Então, como a Valéria está colocando, a gente tem vários tipos de violência e a gente vê uma naturalização das violências dentro da sociedade, principalmente no que se refere à questão da mulher. E aí, assim, a gente tem, né, como marco legal algo muito importante, que é a Lei Maria da Penha no Brasil, que protege as mulheres hoje desse tipo de violência. E a Lei Maria da Penha, em seu segundo artigo, né, ela define os tipos de violência contra a mulher. E os tipos de violência, ele não é só a questão física, é também considerado, né, a violência física, mas ela abrange também a questão da violência moral, que é, né, o agressor ofender a mulher, né, a sua integridade moral mesmo. E a questão da violência psicológica, que traz para a mulher um sofrimento psicológico, né, atacando a autoestima dela, né, enfim, são as ameaças, né, as chamadas violências verbais mesmo, agressões verbais. E aí também abrange a questão da violência patrimonial, que essa é uma que muitas vezes as mulheres não identificam como uma espécie de violência, mas, né, o seu companheiro pegar um celular e quebrar, isso é uma violência patrimonial, né? Rasgar suas roupas, isso é um caso que a gente escuta muitas mulheres contarem. Então, assim, é um tipo de violência patrimonial, que também se enquadra na Lei Maria da Penha. A gente tem também a questão da violência sexual, né? Que entra os estupros, os abusos sexuais. É importante você comentar isso, porque às vezes as mulheres estão pensando aqui, mas ele é meu marido, mas o sexo não consensual é estupro, né? Independente da relação que tem o casal, né? Sim,
é uma das formas de violência, né? E interessante é que, assim, principalmente os atos, né, a violência que acontece no âmbito familiar, ele tem uma dificuldade muito grande, a mulher tem uma dificuldade muito grande de tornar essa situação a público, né? A média de não denúncia, vamos dizer assim, é de 20%. Então, se a gente atende hoje, a gente tem uma média de atendimento hoje aqui em Itajubá, de janeiro a outubro, né, de 35 atendimentos mês. Se a gente atende isso, 30% desse valor são mulheres que estão em casa caladas, né, que não colocaram a público a sua questão. Significa que acontece mais de um caso por dia. Sim, mais de um caso por dia. Estatística muito alta. Vocês comparam isso com os padrões nacionais? Como é que Está dentro dos padrões, né? Dentro da média estadual, da média nacional. Infelizmente, né, a questão da violência contra a mulher, ela não é uma questão exclusiva do município de Itajubá, né, do Brasil. Tanto que os 16 dias de ativismo, ele é uma comemoração, né, uma campanha mesmo de combate internacional, né? Várias entidades, vários governos assumem essa tarefa para combater a violência doméstica, mesmo que ela acontece, e assim, em todos os âmbitos. Perfeito. É importante a gente comentar também que, para quem ainda não sabe o que é a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, é um órgão recém-criado, né, agora nesse ano de 2014, que tem essa estrutura que a gente está dizendo, que é a coordenadora, que é uma psicóloga, tem uma outra psicóloga, uma assistente social, que estão preparadas para receber essas mulheres, né, e dar orientação a elas, né. Depois eu pedi para vocês explicarem para mim e para o ouvinte mais precisamente como funciona essa cadeia, mas vocês vêm para complementar e ser mais um braço do que já tem aqui em Itajubá, que é o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa, né, das Mulheres, a Delegacia da Mulher, que integra isso tudo, e agora a Coordenadoria. Aí eu queria que você explicasse o papel de cada uma e como há essa interface entre esses três órgãos aí que trabalham na questão. Então, Itajubá já tem saído na frente em termos de atendimento à mulher vítima de violência há um bom tempo, né? Nós, como você mesmo colocou, nós vamos para compor essa equipe e trazer o atendimento psicossocial que faltava para essa mulher, né? Existia um atendimento no NUDEM, né? Social feito no NUDEM, mas hoje a gente consegue, dentro da coordenadoria, fazer um acolhimento psicossocial mesmo, né? Entre o serviço social e a psicologia. Agora, uma questão que é importante a gente colocar é que a coordenadoria, ela não vem só com o objetivo de atender a mulher vítima de violência, né? Esse é um caso, esse vamos dizer assim, o nosso primeiro passo. A gente precisa organizar esse serviço, fazer um atendimento que já é brilhantemente feito, né, pela doutora Karina, pela doutora Jaqueline, que está de licença agora, mas a proposta da coordenadoria é atender a mulher em todo o seu, né, na totalidade, em todos, sim, tanto na saúde, quanto na capacitação, na inserção profissional, nessas questões todas. Assim. Também que o nome, né, Políticas Públicas Sim. para as Mulheres, né? Eu lembro quando todo me permite a Agústia, né, todo mundo conhece assim, começou e ela me explicou exatamente a abrangência que tem a coordenadoria, todas as pesquisas que ela, logo que entrou, ainda antes de você estarem lá, eu acho que a Maiara já estava, sobre o perfil da mulher itajubense e quais as demandas da mulher itajubense. Então, eu queria trabalhar aqui melhoria de qualidade de emprego, a colocação no mercado de trabalho, enfim, a prática de esportes, enfim, foi levantado o perfil para identificar as necessidades e aí vocês começarem a atuar. Mas, infelizmente, essa questão, né, da violência contra a mulher é uma questão assim, que, obviamente, surgiu, né, desse relatório e dada essa importância e a gravidade do caso, vocês têm que direcionar grande parte dos esforços de vocês para isso, né? Sim. Tanto é que a mulher conta, assim, com esse apoio, como a Maia estava explicando. O fluxo, né, geralmente ela vai para a DEAN, primeiramente, né, ela tem esse apoio da polícia, depois ela passa para nós. Qual que é a função da coordenadoria?
tentar fazer com que essa mulher saia desse ciclo da violência, porque é muito importante a gente entender que tem todo ciclo, né? Que muitas vezes assim a gente não consegue, né, se colocar no lugar do outro e entender essa questão, mas por que essa mulher continua, né, nessa vida, o que acontece com ela. Então assim, a gente tenta fazer com que essa mulher saia desse ciclo de violência e também ela conta com o apoio jurídico, né, no caso não tem. Então é muito importante a gente também sensibilizar as pessoas nesse sentido, né? Tem toda uma questão cultural, toda uma questão que dificulta, né, a mulher dizer não também, denunciar, né, essa violência. Inclusive, né, a proposta dos 16 dias de ativismo é justamente essa, né? Levantar o debate sobre a questão da mulher para poder não só discutir, né, dentro da sociedade a questão da mulher, mas também incidir numa mudança de postura mesmo, social, né? A gente percebe que existe uma necessidade de mudar a forma, né, mudar a postura de se olhar para as mulheres de uma forma geral na sociedade. A violência doméstica, ela tem uma origem, né? E a gente precisa mudar a nossa postura. E aí vai um recado para os ouvintes, uma proposta, né? Que a gente tem um acesso à informação hoje em dia muito rápido, mas não necessariamente, às vezes a gente consegue se aprofundar e discutir temas maiores. Então a gente fica um convite de vocês procurarem na internet a respeito do ciclo da violência doméstica, para vocês entenderem um pouco mais o que significa isso, né? Qual é a rotina de vida de uma mulher que sofre violência doméstica e muitas vezes tem dificuldade. Porque um dos fatores que influencia a mulher não denunciar é justamente o preconceito que ela vai viver na sociedade. Que hoje, né, a gente percebe que grande parte das pessoas culpam a mulher por uma violência que ela está sofrendo. A vítima é culpada, né? Então, como que ela pode falar sobre isso num contexto, né? A gente também tem que entender isso. É interessante que o slogan da campanha, só para complementar, é uma vida sem violência é um direito das mulheres. Na verdade é um direito de todos, mas principalmente, né, das mulheres, que muitas vezes a gente tem histórico aí de opressão e tudo mais. Então assim, é muito importante, como a Mayara colocou, da gente ter consciência disso, né, se comprometer com isso. Então assim, comprometer com a luta contra a violência, de ficar indignado mesmo frente a isso, né? Porque muitas vezes é comum, é natural, né? E isso não é natural, isso é construído, né? Se a gente construir uma coisa que está ruim, a gente pode melhorar, a gente pode construir algo bem melhor, né? E partindo desse ponto que você colocou, e juntando com o que a Mayara disse, dá para identificar ainda no namoro, não precisa esperar casar, né? Já que tem esse material para pesquisar, o perfil já pode ser identificado antes de chegar ao casamento. Assim, a questão dos... Depende. Bom, é difícil, exato, claro. Porque os casos, eles são muito individuais, né? A gente tem, são individualizados, mas existe um perfil de agressor, um perfil de mulher vítima de violência. Mas assim, você tem uma receita de bolo para eu descobrir se o meu companheiro vai virar um agressor ou não? Não, a gente não tem. O que a gente percebe é que assim, relacionamentos muito possessivos, com muito ciúme, né, que marca muito a questão da posse, não são relacionamentos saudáveis. Mesmo que seja por outro lado, né? Quando a mulher exerce esse papel de ser ciumenta demais e tudo mais, isso não é saudável para nenhum dos lados. No caso, quando a questão vira para a mulher, né, o homem é o possessivo e tudo mais, a gente tem muitas estatísticas que comprovam que o final dessa história pode ser trágico. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Agora, alguns sinais são alerta, né? Tem alguns comportamentos que, assim, a gente não pode diagnosticar aí uma violência, mas assim, tem alguns comportamentos, né, que a gente estava comentando anteriormente. Então, assim, de proibir a mulher estudar, né, de boicotar o trabalho dessa mulher, afastar a mulher do convívio familiar, né? São várias coisas, assim, esses comportamentos de ciúme que a Mayara mesmo falou, da boca, assim, você não vai sair. Então, assim, você começa a perceber que tem uma relação de posse, que tem alguma coisa errada, né? Porque ele quer ter esse controle, a gente, né, ninguém consegue controlar. E interessante assim, né? Agora eu queria só puxar um pouco para a gente
pensar no porquê dos 16 dias, né? Ele entra dentro das datas que são marcos históricos, né, da luta das mulheres como um todo. No Brasil não são 16 dias de ativismo, ele começa, na verdade, no dia 20 de novembro, porque nos outros países começa no dia 25 de novembro e termina no dia 10. No Brasil começa dia 20 por causa da questão da consciência negra, né, que é no Brasil a gente resolveu englobar esse dia 20 porque as mulheres negras sofrem, né, não só a questão de gênero, mas a questão racial também. E o dia 20 é comemorado por conta, né, do assassinato do Zumbi dos Palmares, que é um ícone no Brasil, né, da luta negra. A questão do dia 25 de novembro, ele é comemorado porque 3 mulheres que eram da República Dominicana, elas foram assassinadas porque elas eram contrárias à ditadura do país. Então, o dia 25 de novembro, ele é considerado o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, em homenagem a essas 3 irmãs. O dia 1º de dezembro entra também nos 16 dias de ativismo, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Né? Esse dia entra, e ainda mais na discussão da mulher, porque existe um movimento de feminização do vírus HIV, né? As mulheres estão sendo contaminadas pelo HIV e assim, muitas vezes pelos seus companheiros, assim, né? Existe um aumento do número das mulheres que são contaminadas, as mulheres que são ditas bem casadas, né? Justamente pela confiança que cria junto com o companheiro, e essa confiança muitas vezes é quebrada e a mulher é contaminada. Existe também o dia 6 de dezembro, que daí eu acho que é o dia mais valioso, que as mulheres lutarem contra a violência é importantíssimo, né? Mas é interessante porque o dia 6 de dezembro, ele é o dia da campanha do Laço Branco, é o dia dos homens combaterem a violência doméstica, né? Que homem não bate em mulher. E esse dia, essa data foi colocada porque, né, 14 mulheres em Montreal, no Canadá, em 89, elas foram assassinadas por um dos alunos da escola de engenharia de lá, porque elas estudavam engenharia. Então, essa data, ela vem lembrar a gente 2 questões. Uma, que a questão da violência contra a mulher não está só na casa, né? Não é só entre companheiros. Ela é uma questão da sociedade mesmo. E isso repercute no acesso ao ensino, repercute também no acesso ao mercado de trabalho. Agora, uma outra questão que lembra o dia 6 é que a violência, ela também é um papel dos homens combater a violência, né? Como a Valéria estava colocando, alguns comportamentos que trazem um perfil de agressor e tudo mais, eles levantam pra gente uma reflexão, né? Eu gostaria de chamar os homens a essa reflexão, né? Como que eu tenho tratado a minha companheira? Né? Será que eu estou sendo possessivo? Será que eu estou passando dos limites? Será que eu estou tratando ela como um ser humano? Que daí a gente vai fechar no dia 10 de dezembro com o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Lembrando que a violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos. Então, assim, é importante a gente lembrar que uma vida saudável, uma vida sem violência, é direito das mulheres, dos homens, dos idosos, das crianças, de todos. Mas, nesse momento, nós estamos lembrando que as mulheres precisam de uma atenção maior e ser tratadas como seres humanos, que é o que elas merecem, o que nós merecemos, né? Perfeito. A gente vai para o intervalo e a gente volta para falar da programação aqui em Itajubá, na campanha, e falar sobre o telefone de contato da coordenadoria e também para o Disque Denúncia, né? A gente volta daqui a pouco. Bom, voltamos aqui conversando com a assistente social Maiara Carvalho e com a psicóloga Elisa Valéria Guedes, ambas da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. E, como eu havia anunciado, agora a gente vai falar sobre o que vai acontecer nesses 16 dias de ativismo, que aqui no Brasil são 21, né? O que vocês estão realizando? Lembrando, inclusive, que a coordenadora, né, de políticas públicas, a Guxa, está nesse momento fazendo uma palestra que já faz parte desse trabalho, né? Por isso não pode estar aqui. Sim, justificando a ausência da nossa coordenadora, Luísa, né, a Guxa, ela está na Embel hoje fazendo uma palestra para os funcionários da Embel, levantando essa questão da violência contra a mulher, discutindo um pouco dos 16 dias de ativismo. Aqui em Itajubá, uma das nossas ações será essa, né? E nós vamos também ter uma atividade na Embel, junto com o conselho da Embel, não, desculpa, da Elibras, da Embel, a Guxa está lá hoje,
na Ilibras, e nós vamos fazer também intervenções que vão levantar essa discussão, né? Serão, junto ao Conselho da Mulher, serão espalhadas faixas no município, nós estaremos, né, frequentando as rádios para levantar essa discussão. Então, em Itajubá, a agenda é mais ou menos essa. Eu queria deixar aqui, Alexandra, disponibilizado o nosso serviço, né? Nós estamos na rua Olavo Bilac, no edifício Atenas, né? Que é ao lado do fórum, número 212, e nosso telefone é 3622-8656. Então, para qualquer informação, a gente, né, trabalha do meio-dia 6, podem passar lá ou entrar em contato com a gente, que serão muito bem recebidos, tá certo? Muito obrigada, né? Calma, ainda temos um tempinho ainda. E a gente tem também o serviço, né, um telefone, 180, pelo qual as mulheres podem fazer a denúncia anônima sobre os problemas de violência que possam estar sofrendo, né? Sim, hoje a gente conta, né, em âmbito federal com esse serviço, que é o número 180, ele é um atendimento especializado, né, às mulheres que são vítimas de violência. Esse número, ele serve para fazer denúncias, mas ele não é um número, por exemplo, de emergência, né? Você não vai acionar um serviço, eu preciso de um policial aqui nesse momento. Não é no 180 que você vai ligar. Você pode ligar no 180 para fazer uma denúncia que, né, ele vai ser encaminhado à delegacia, essa denúncia anônima, mas é importante ter as informações do agressor, o máximo de informações possíveis que tiver, ainda mais, né, se for uma denúncia de um vizinho, não for a própria mulher que estiver fazendo a denúncia, enfim, a gente precisa do máximo de dados possíveis. Agora, em relação, né, à urgência, quando a mulher precisa de alguém de imediato, é ligar para o 190 mesmo, para a Polícia Militar, que eles vão, a gente tem a PPVD, que faz um trabalho ótimo, né, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que faz esse serviço também. 180, além de fazer as denúncias, a mulher também vai receber algumas orientações, então é muito interessante, é um canal que ela pode acessar para ter mais informações. E o 180 também é importante para gerar estatística, ele gera estatística de violência, porque às vezes a mulher liga lá, não vai à delegacia, mas ela faz contato por 180. Ele gera estatística, e as estatísticas são importantes nesse combate, né? Sim, sim. Esse serviço, como ele é federal, ele alimenta os dados federais, né? Alimenta. Perfeito. Então eu queria agradecer a presença de vocês, parabenizar vocês, a equipe toda, a coordenadora Ruxa e vocês pelo trabalho. Estendo também a Delegacia da Mulher e a UNUDEM e dizer à população que, apesar das estatísticas serem altas, não falta combate, porque aqui em Itajubá é uma cidade pioneira em ter todos esses aparelhos de combate à violência da mulher. No estado, parece que a última vez que eu fiz o levantamento não chegavam a 10 as cidades que têm todos esses órgãos que atuam no combate à violência, né? Itajubá sai na frente mesmo no atendimento à mulher vítima de violência doméstica, e é um prazer para nós, né, estar aqui, divulgar o nosso serviço, nos colocar à disposição para as mulheres, né? É muito difícil romper com o ciclo da violência, mas nós estamos aí para poder apoiá-las e para conseguir conquistar uma vida mais digna que todos nós merecemos. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado a todos, boa tarde, a gente volta na semana que vem. Prefeitura Municipal de Itajubá, construindo um novo tempo.